Eu gostaria de convidar a você apenas a curvar a sua cabeça e agradecer ao Senhor. Eu te convido a orar ao Senhor. Se você pudesse curvar a sua cabeça e orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos. Deus, nós queremos te agradecer. Louvamos a Ti por esta manhã tão abençoada. Obrigado a Deus porque podemos vivenciar o que diz a Tua palavra em Salmos. Eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Estamos aqui esta manhã para agradecer o Teu nome, para Te louvar por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, independente de nós, apesar de nós e através de nós. Nós te damos graças a Deus, porque o Senhor tem sido um Pai tão presente na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, porque quantas das vezes nos sentimos
sozinhos, desorientados, e não percebemos a mão do Senhor nos guiando, nos tomando, ó Deus, quantas vezes pela mão ou no colo, como um filho, como uma criança perdida. Deus, muito obrigado. Somos gratos ao Senhor, porque independente do tempo de vida a qual hoje estamos na terra, independente das experiências, nós queremos sempre ser dependentes do Senhor, ó Deus. Pai, obrigado. Continue abençoando a tua igreja, continue ministrando, falando aos corações, que essa manhã possamos ter a liberdade de adorar o teu nome, de bem dizer, e que o Senhor seja o único glorificado aqui. Nós damos graças a ti por tudo, no nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa leitura, queridos, no Salmo 78, verso 1 e 4. Salmo 78, verso 1 e 4. Vamos ler todos juntos? Escutai, eu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca. Só voltar um. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvidos e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Glória a Deus. Você pode voltar no primeiro slide lá, Jade, por favor. No primeiro slide. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. É muito bom quando temos a oportunidade nesse tempo, como o mês da família, o mês de maio, ao qual nós enfatizamos falar sobre família, ministrar sobre família. E a nossa igreja, a Igreja Batista do Tauá, pastor Maurício, Sentindo de Deus, vem com uma proposta, e você tem visto todo domingo, nós tiramos a oportunidade dos 31 dias do mês, podermos a cada dia lermos um capítulo e termos uma lição do livro de Provérbios, o livro de sabedoria, e a gente poder ministrar sobre isso, podermos ser ministrados. E é uma proposta onde a igreja participa. Não é apenas uma proposta onde os pastores ou outras pessoas, professores de EBD, têm a oportunidade de falar, mas que toda a igreja participa. Eu não sei se você está tendo essa oportunidade, mas tem sido enriquecedora para muitas famílias. Claro que não há necessidade, e ainda que o pastor tenha colocado como uma proposta, ele falou que não é obrigatoriedade você postar, de estar com a sua família, mas eu sei de muitas pessoas que estão alegres, vivendo esse momento. Se você ainda não vive essa experiência, por que não começar hoje? Por que não começar amanhã? Você pega a data, se possível a data, ou se você quiser começar lá do início, desde o primeiro capítulo, você também tem a liberdade em poder sentar com a sua família, em poder ler o texto e perguntar para o seu filho, qual o versículo que você mais gostou, o que você entendeu, o que Deus falou no seu coração, e você poder compartilhar da sabedoria da palavra de Deus. É bom, e o texto que nós lemos essa manhã diz isso, ficarmos atentos aos ensinos do Senhor, e se possível, passarmos para nossas gerações, para os nossos filhos, para que a bênção do Senhor permaneça no nosso lar, na nossa casa, com os valores do reino. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor, hino do cantor cristão 60.
Glória a Deus. Ainda de pé, queridos, eu te convido a fazer mais uma oração de exaltação ao Senhor. Que você pudesse, nesse momento, exaltar a Deus pela sua glória, pela sua bondade, ainda que Deus, com toda a sua glória, com toda a sua soberania e sabedoria, Ele olha para nós e nos vê como indivíduos. Ele olha para nós e também nos vê no coletivo, como igreja sua, como noiva do Senhor. E eu gostaria que você, com seu coração grato ao Senhor, pudesse fazer uma oração de exaltação a Deus, no seu lugar mesmo, em silêncio, uma oração silenciosa, mas que você pudesse exaltar a Deus pela sua glória, por tudo aquilo que Ele é, e mesmo assim Ele olha para nós e nos abençoa. Amém, queridos. Glória a Deus. Poderia sentar no nome de Jesus. Eu quero insistir no assunto a qual eu acabei de falar, sobre a possibilidade e oportunidade que você tem de vivenciar esse tempo de desfrutar com a sua família esse momento. Olha que eu falo como vida de casal. Eu e minha esposa apenas dentro de casa, e às vezes é difícil termos esse tempo de devocional. Ela tem o devocional dela, eu tenho, são horários diferentes. Eu gosto mais pela manhã, ela gosta muito mais pela noite. Tempos de devocional, e agora a gente está tendo essa responsabilidade de poder estar juntos, adorando ao Senhor, juntos estarmos lendo a palavra, juntos. E o problema, meu irmão, porque às vezes a gente quer fazer pergunta que às vezes a gente não sabe responder, né? O problema de às vezes fazer devocional com a esposa de pastor, que às vezes faz umas perguntas e você fica também não sei, a gente vai meditar, estudar sobre isso, mas são tantas e tantas coisas que Deus tem nos abençoado, pessoas que têm compartilhado da riqueza, da alegria. Então você que tem essa oportunidade, sabe os passos aqui. Primeiro passo, leitura do livro de Provérbios, como disse aqui. O segundo passo, a grande lição do dia, conversar com a sua família, escrever com a sua família o que você entendeu ali, e de forma bem sucinta, resumida, você pudesse colocar no boletim. Por isso tem esses espaços aí, nem que seja em uma frase, nem que seja em uma palavra, mas algo que Deus tocou o seu coração, dentro daquilo que toda família, às vezes uma família às vezes muito grande, ou uma família um pouco menor, você pode compartilhar ali o que Deus colocou no seu coração. E no terceiro passo, a oração pela família, a oração pelos missionários e pela igreja e pelo nosso país, irmãos. Estaremos orando pelo nosso Brasil, pedindo a Deus, porque só a graça e a misericórdia do Senhor. E o quarto passo, compartilhem uma frase ou uma palavra, como já disse aqui, o que Deus falou diariamente com a sua amada família. E aí você, depois de desenvolver e colocar aqui, o pastor já disse que a proposta é levar para alguns irmãos que têm facilidade, lidam muito melhor nessa questão do resumo, e conseguir para o ano que vem, no mês da família, nós estamos aqui com um material produzido pela igreja, e a igreja pode desfrutar mais uma vez do livro de Provérbios, e de repente agora numa outra perspectiva, na perspectiva da família, daquilo que experimenta. Ou que experiência boa. Então, se você quer participar desse momento, irmãos, não deixe de viver isso. Pastor, mas hoje já é dia... Fala aí que eu não lembro, irmãos. Que dia é hoje? É verdade, eu não lembro que dia é hoje. Que dia é hoje? 17. Hoje é dia 17. Pastor, começou desde o dia... Não, começou no dia 3, que era um domingo, se eu não me engano. Começou no dia 3, que era um domingo. E aí, você pode continuar. Você pode desfrutar, e depois você pode colocar aqui, onde as pessoas têm... Você pode rasgar aqui só a primeira parte, traga e coloque aqui o que a sua família vivenciou nessa semana, e você vai poder vivenciar isso ano que vem. Você vai poder olhar e dizer assim: eu participei de todo esse trabalho da igreja. Que coisa boa, irmãos, coisa boa. A você que de repente sonha em escrever um livro, você pode não escrever, mas você pode participar dele. Amém, queridos? O reino de Deus, ou o reino dos céus, é o reino das crianças. Eu gostaria de convidar as crianças para nós estarmos orando ao Senhor. Queria chamar todas as crianças para nós estarmos orando a Deus. Se você não tem essa experiência, viva, irmãos, eu tenho o compromisso de
de todo primeiro domingo do mês, eu tenho a oportunidade de estar com essas crianças no culto infantil. Por isso, às vezes, os irmãos não me veem aqui no primeiro domingo, porque eu estou lá embaixo com as crianças. E é incrível, irmãos. Eu gosto de criança por causa da espontaneidade. Criança fala, e quando você às vezes se surpreende com o tipo de perguntas, com coisas que elas dizem, e falam muito ao nosso coração. Vamos orar? Deus, obrigado pela vida dessas crianças. Obrigado pela vida das crianças que compõem essa igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina a instruir o menino no caminho em que ele deve andar. Quantas das vezes, muitos de nós estiveram também aqui, como eu, ó Deus, quantas das vezes eu fui para a escolinha da IBD, quantas das vezes eu fui criado no caminho do Senhor, e hoje eu posso ver o quanto realmente isso é bom, o quanto isso é frutífero, o quanto isso é saudável para a vida dessas crianças. Pai, no nome de Jesus, que assim também seja, para as crianças que não estão, que o Senhor possa continuar abençoando, ajudando, dê sabedoria aos pais, porque sabemos que a vida é uma arte, e precisamos aprender a lidar com algumas situações. Damos graças a Ti por tudo, no nome e por amor de Jesus, amém. Glória a Deus. E a vida é uma arte, né, irmãos? Tempo de família não é simples assim. Você, no início, você é criança, você tem que aprender a lidar com os pais. E aí você casa, você tem que aprender a lidar com o cônjuge. E você é pai de novo, agora você tem que aprender a lidar com os filhos. E a vida você vai aprendendo cada vez mais. O pastor Henrique muito bem definiu isso aqui com a gente também, determinado dia. Eu gostaria de convidar mais uma vez a Larissa para estar louvando ao Senhor com a sua flauta transversal, ou como muitos gostam de dizer, flauta transversa, mas que ela possa adorar ao Senhor juntamente com o nosso irmão Geraldo. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queridos, se você olhar no boletim aí, está que o pastor Maurício pregaria essa manhã. E eu pregaria na parte da noite. Então, para evitar que você pudesse fugir de mim, me botaram para amanhã. Estou brincando, irmãos, por favor, é uma brincadeira. Na verdade, o pastor teve um compromisso e ele pediu que pudesse trocar em relação a esse momento. Pediu a sua classe, a classe do pastor, que pudesse hoje procurar uma outra classe, a qual alguns irmãos já vivenciaram essa experiência de poder compartilhar do conhecimento da palavra de Deus.
em outra classe. Mas não se preocupe, irmão, está tudo bem. Apenas houve um imprevisto e ele foi a resolver essa questão. Mas está tudo tranquilo. Queridos, eu gostaria que você pudesse, essa manhã, dentro do contexto ou do texto que estamos vivendo na Igreja Batista, hoje nas Igrejas Batistas, creio eu que no Brasil, falar sobre família, continuar falando e ministrando sobre família. E impressionante o quanto tem assunto para falar sobre família. Eu gostaria de convidar você a abrir o texto de Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Os que acharam, digam amém. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos ler todos juntos? Você abriu sua Bíblia, mas também tem aqui no Data Show, mas vamos ler todos juntos? Não saia. Vamos ler mais uma vez? Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Quantas vezes sou nascido e criado no Evangelho, e todas as vezes que eu fui orientado, ensinado a não falar o que chamamos de palavrão, meu pai lembrava desse texto. Quantas vezes eu na igreja, as pessoas comentavam, e na realidade a questão em si, ou o texto em si, ele não está se referindo a alguma palavra torpe nesse contexto que a gente chama de palavrão, mas palavras malditas, palavras que servem não para construir, mas para destruir, palavras que não servem para levantar o ânimo, mas para desanimar, palavras que não edificam, mas palavras que amaldiçoam. E o texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e ele vai, se você leu todo o capítulo, ele vai falar sobre a mentira, ele vai falar da sua boca não pode sair mentira, ele vai falar que não, para não deixar sobrepor a nós a ira, porque na ira nós falamos sem pensar. Diz alguns que quando você começa a falar sem pensar, quando você começa a falar num determinado momento de ira, de raiva, se você não for controlado pelo Espírito Santo de Deus, ou não tiver o autocontrole, você começa a falar cada vez mais rápido, e quanto mais rápido você fala, mais a dificuldade da respiração, e você com dificuldade de respirar, o cérebro parece que o oxigênio diminui, e você já não reflete naquilo que está dizendo. E depois, já disse, e diz algumas pessoas que palavras são flechas que não voltam. Eu lembro de uma vez um pastor comentando sobre algo, e ele dizia que é como se você pegasse um helicóptero e só rodeasse aqui a Ilha do Governador e despejasse tantas palavras sobre sua família, sobre o seu cônjuge, sobre seus filhos, e você despejasse aquilo, e depois de despejar na Ilha do Governador, você se arrependia daquilo, porque era algo de ruim, você falava só coisas ruins dos seus filhos, ou do seu marido, ou da sua esposa, da sua família, e você agora se arrepende daquilo, e você decide ir atrás. Tem como recuperar? É mais ou menos assim. E aí a gente começa a entender e compreender o quanto a Bíblia fala sobre isso. É impressionante, irmãos. Eu tenho caminhado com o pastor Maurício num contexto que a gente tenta não trazer ministrações ou pregar baseado em temas, como chamamos de sermão temáticos, mas tentamos seguir o que a gente compreende da palavra de Deus de uma forma mais seguida, onde você consegue expressar mais. E aí você olha para o texto bíblico e diversos versículos saltam aos seus olhos. Então hoje eu vou pecar, hoje eu vou trabalhar nessa questão temática, sobre a nossa boca, sobre a nossa língua, no contexto de relação de família, no contexto relacionado à família,
a importância disso. A Bíblia fala, é um texto muito conhecido. Se eu for falar qual um texto bom para falar sobre língua, alguém vai citar Tiago 3. Por quê? Porque Tiago vai falar sobre língua. Tiago 3, ele é tão incrível que no verso 7 ele vai dizer que o ser humano conseguiu domar aves, répteis. O ser humano conseguiu domar seres enormes. Mas ele diz que há algo que o ser humano não consegue domar, tem dificuldade de domar. O que é? A língua. Irmãos, o serzinho difícil, a língua. E parece tão simples, irmãos, mas começa desde criança. Desde criança. Uma criança que fez alguma coisa com a outra, brigaram. Qual é a reação que uma tem para a outra? Ela faz o quê? Ela dá. Ela está querendo dizer o que com isso? Não sei, se tiver um psicólogo depois me explica no final do culto, amém. Mas eu tentei procurar, não achei, irmão. Não tem sentido da língua para o outro. Ainda que ser pastor, mas é uma forma irônica, uma forma, tudo bem. Mas às vezes não tem sentido. Mas como a língua, desde pequeno, já traz algo que não é benéfico. Ainda que seja tão bonitinho, olha só, está dando língua para o outro. Que lindo. É lindo, é bonito, é engraçado, é inocente para nós. Mas vai muito além daquilo que a gente vê. Vai muito além, irmãos. A língua é algo muito sério. Ouvindo certa vez um pastor, e isso me chamou muita atenção, quando ele falou que o que o diabo queria usar, ou que qual é a intenção do diabo na vida de Jó, não era que Jó fosse um adúltero, não era que Jó fosse um corrupto, não era que Jó fosse um assassino ou qualquer coisa nesse sentido, se você ler o texto. Claro que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Mas se você ler o texto, qual era a intenção dele ali na conversa no capítulo 1? Ele conversando com Deus, Satanás conversando com Deus, e Deus fala: tem visto meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, e desvia-se do mal. E ele vai falar todo o argumento dele, que é fraco, mas ele diz: não, mas também o Senhor cerca ele de bens. E o verso 11 vai dizer, no capítulo 1 de Jó, ele diz: mas quero ver se o Senhor tirar tudo isso aí da vida dele, eu quero ver se ele não blasfema contra você. Eu quero ver se ele não vai falar alguma coisa. E é impressionante que o texto vai continuar falando todo o processo. Alguns já conhecem aqui o que aconteceu na vida de Jó, as perdas na sua família, as perdas no seu bem financeiro. E no versículo de número 20 do capítulo 1, o texto vai dizer: porém Jó não pecou com os seus lábios. A gente até lembra de qual foi o grito de Jó depois dessas notícias ruins: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Essa manhã, querendo trazer não um sermão, como chamamos de expositivo, de expor todo o texto, mas de algo temático, fixado naquilo que Deus tocou o meu coração essa manhã para ministrar, dentro do contexto de família. Irmãos, isso é tão importante sobre a língua, que em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia diz que o diabo não usou o chocalho da cobra. O diabo não usou o veneno da cobra. O que o diabo usou? O que o diabo usou? A boca da cobra, a língua. Irmãos, é algo sério isso. E alguém pode dizer: pastor, agora de manhã, querendo ouvir uma mensagem mais light. Vai ser light, irmãos, porque apenas no contexto podemos refletir como família. A preocupação sobre isso. O diabo não usou o veneno, não usou o chocalho, não usou usou a boca dela. Ou seja, eu entendo que o diabo procura uma coisa em nós: usar a nossa boca. Eu espero que não seja a minha, eu espero que não seja a sua. Estamos atentos a isso. Estamos atentos a tudo isso que nós vivemos. A qualidade em família depende do que falamos dentro de casa. A nossa qualidade em família depende do que falamos dentro de casa. Quer ver uma coisa que está sendo até benéfica? Eu conversando com o pastor Maurício sobre isso. Essa questão, porque seres humanos,
vivendo dentro de casa, fica pensando, não, o pastor Gesiel, olha só, casado com a Juliana, sexta-feira agora completa 5 anos de casado, glória a Deus. E você diz, nossa, o pastor é um anjo, porque olha só, aquele casamento é perfeito, porque você vê que eles estão sempre ali juntos, você percebe, nada disso, irmão. De vez em quando, calma, estou falando que quem é meu vizinho aqui sabe, eu tenho um vizinho na igreja, irmão. Não tem essa coisa de panela, gritaria, em nome de Jesus, está repreendido. Está repreendido. Mas de vez em quando, sabe como é que é, né, irmão? Mulher é muito difícil, né, irmãos? Amém, irmãos? Olha aí, olha com a confirmação aí. Irmãos, os irmãos também são muito difíceis, irmão. Amém, amém, irmãs? Irmãos, vida a dois não é fácil. Vida a dois não é fácil. Vida a dois é algo difícil, mas é bom, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí você vê tudo aquilo ali, e você percebe, eu conversando com o pastor, dizia, pastor, como está sendo bom esse livro de Provérbios, a princípio, porque eu posso viver esse tempo junto com a minha esposa do devocional, fazíamos separadamente, e agora estamos fazendo junto. E em segundo lugar, você começa a evitar alguns confrontos, me perdoe a expressão, ridículos, às vezes. Às vezes a gente briga, ou apenas tem um pequeno incômodo, desconforto, por coisas banais. E eu digo isso para ele, tem sido muito bom, porque a gente tem evitado qualquer tipo de problema, porque depois, irmão, como é que faz? Teve um dia, você falou, e você pensou, e ela disse, chega à noite, aleluia, agora a gente bota outra roupa. Não existe isso, não tem clima, é difícil. Então esse tempo tem sido bom para você repensar isso. Até mesmo o momento de como você vive. Então a qualidade em família depende do que falamos dentro do lar. Eu vou citar alguns textos aqui, como eu disse. 1 Pedro 3,10 diz, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Você quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, já viu? Para ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Quer ser feliz? A Bíblia te dá um conselho. Guarde a sua língua dentro da boca. Mas pastor, por que você está falando isso? Alguns aqui eu tenho no Facebook, é uma rede social, nós conhecemos, e eu postei algo, porque eu vivi uma experiência determinados dias, numa reunião, e todo mundo falava muita coisa, muitas perguntas, muita coisa, e de repente um senhor, alguém falou, você não vai falar nada? E ele usou essa frase que está martelando o meu ouvido. Ele disse, quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Isso tem falado muito ao meu coração, acho que é por isso que eu fui tocado a falar sobre o assunto nessa manhã. Quer ser feliz? Pondere aquilo que você fala. A nossa língua é um fator preponderante, queridos, pela nossa experiência, nossa relação entre família, da nossa relação como casal, da nossa relação de pai e filho. Preocupação daquilo que você diz. Eu ainda sou de um tempo, desse negócio de sou de um tempo, mostra o nosso DNA, né, irmãos? Data avançada de nascimento. Ou melhor, data de nascimento avançada. É o nosso DNA. Mas eu sou de um tempo que você não se falava qualquer coisa para paz. E hoje eu vejo coisas que me escandalizam. É impressionante. E você começa a viver algumas coisas, então quer ser feliz? A sua língua é importante nisso. Quer abençoar sua família? O pastor ora, momento de intercessão, vamos lá, ora pela família. Mas eu quero te perguntar, como é que está a tua língua dentro de casa? Como é que está o seu relacionamento? Falo o que eu penso, pastor, eu sou assim mesmo, viu? Só eu nasci assim, vou morrer assim, aleluia. Queridos, é tempo de nós pensarmos sobre isso. O estado da minha alma depende daquilo que sai da minha boca. Há pessoas com depressão, não apenas por N questões, mas muitas das vezes, não é regra, está bem claro isso, não é regra, mas por causa daquilo que disse, se arrepende amargamente. Tempos atrás nós vimos uma notícia de uma suposta pessoa, um carro, se eu não me engano, que estava passando e sequestrando criança. Só que, infelizmente, alguém passou com o mesmo carro naquele dia. Lixaram um homem que não tinha nada a ver com o assunto.
Mas por causa do quê? Da língua. Por causa de um comentário infeliz. E aí a gente começa a viver isso cada vez mais dentro da palavra. Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Guarda o seu psique das angústias, mediante aquilo que você fala. Existem pessoas com estado de alma enferma, adoentadas, por não refrear a sua língua. Irmão, isso é sério, isso é sério. Isso é sério. Eu conheço pessoas, e eu, quando eu falo de pessoas, amigos, próximos, eu posso chamar de amigos mais chegados que irmãos, pessoas de longa data. Hoje, com a confiança, com o comprometimento de orarmos uns pelos outros, a pessoa disse: eu tenho um grande problema. E é difícil as pessoas reconhecerem isso. Falou: meu problema é a língua. Eu tenho dificuldade. Às vezes o meu esposo, eu falo que ele é um milagre. Estou falando, é o contexto, não estou falando da mulher não, porque para mim não tem essa questão. Mulher e homem. Pode alguém falar menos ou falar muito, mas você pode falar muito sem ofender e pode falar pouco, como uma faca afiada no coração. E aí a pessoa dizendo: eu preciso aprender a controlar a minha língua porque eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo guardar isso. Vamos seguindo. A nossa religião é julgada pelo conteúdo daquilo que falamos. Tiago 1,26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Irmãos, sabe o que Tiago está dizendo aqui? De forma bem clara e simples. Ele diz: se você cuida ser religioso, se você tem uma religião, e temos, ainda que falamos às vezes que Jesus não é religião, e não é. O problema da religião é a religiosidade. O problema é você estar presos a alguns ritos. Se não for daquele jeito, se o pastor não estiver pregando de terno, não é a mesma coisa. Isso são ritos, são costumes. Porém, o contexto é: se alguém cuida de dizer ter uma religião, não refreia a língua, está dizendo o seguinte: engana o seu coração e a sua religião não vale nada. Irmão, isso é sério. Isso é sério. Você já ouviu alguém pregar isso na televisão? Não dá dinheiro, irmão. Não dá ibope, não é bênção, não é vitória. E olha que eu creio que isso é vitória. Ah, Deus, se eu conseguir ser, no tempo de vida que Deus ainda pode permitir que eu esteja aqui, se eu conseguir ser um homem sábio, e saber dizer as coisas certas, de forma correta, no tempo correto. O estado do meu coração é revelado, o estado do nosso coração é revelado quando nós falamos. Mateus 12:33 diz: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu vou ficar dentro de algo que eu achei interessante. E disse: pelo fruto conhece a árvore. Pelo fruto que é a sua língua, se conhece a árvore que é o coração. Aí a parte B do versículo, Jesus citando Mateus 12:34, a parte B diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que tu tem dito? O que você tem falado? Significa muito do que tem no seu coração. Como eu falei aqui, eu tive uma criação muito boa. Meu pai não era perfeito, não. Se você sentar e dizer: pastor, teu pai tem alguns defeitos? Muita coisa que meu pai não vivenciou, que eu não vivenciei com meu pai. Dentre eles, conversar sobre sexo. O que é sexo? Meu pai, isso é um tabu para ele, um homem de 74 anos, não vai falar sobre isso comigo. Então aprendi no colégio. E a realidade, aprendi no colégio. Muitas coisas, você vai vivendo e vai conhecendo. Não tive, infelizmente eu não tive. Mas eu tenho essa visão hoje. Pretendo futuramente um dia conversar com meu filho, com a minha filha, ou a minha esposa, sobre esse assunto, trabalhar com eles. Eu não tive, então não foi um homem perfeito. Mas o pouco que ele fez, deixou marcas em mim. O pouco que ele fez, deixou marcas em mim. E marcas como essa. De ensinar algumas coisas que são fundamentais e cruciais na caminhada diária. Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E quando eu falo isso, aí eu vou para aquele lado da palavra torpe, daquele que não mede o que fala, não
fala sem pensar, mas para ferir, só não. Mas os chamados palavrões, é impressionante, irmãos. Facilidade que as pessoas têm de se dizer, pastor, eu estou nervoso. Tudo bem, eu pensei que quem controlava era o espírito, mas, amém. E eu sempre costume, claro, falo isso para as pessoas que eu sou próximo, amigos. Quando acontece algo parecido, eu digo, caiu aí, Ele fala o quê? O fruto do espírito, está aí no chão, procura que deve estar por aí. E ele ri comigo, e sabe que no amor eu acabei de falar alguma coisa, de pontuar algo. Irmãos, é importante. Irmãos, quer ver o melhor lugar? Trânsito do Rio de Janeiro, glória. Quem dirige aqui sabe que é uma benção. Aleluia, né, irmãos? Quando o carro passa, te fecha, Kombi, então, irmãos, Kombi, Deus abençoe as Kombis. Mas o meu coração está sendo trabalhado por isso. Deus está agindo, a guerra interior, uma luta. Porque quando para em qualquer lugar e aquela coisa toda, e você diz, Deus te abençoe no nome de Jesus, aleluia. Não, irmãos, mas quem é que nos controla? Quem é que nos domina? É a nossa língua ou é o Espírito Santo de Deus? Irmãos, não importa, pastor, fique nervoso, irmãos, tudo bem. Ficamos nervosos por tantos e tantos motivos. Mas se por motivos ou desculpas dizermos que estamos nervosos, vamos falar coisas que vão fazer mal, ou algo que nos fere, quantas vezes a pessoa não ouviu, mas nós falamos, porque nos faz bem, ou não. Mas é uma realidade. A boca fala daquilo que está cheio o seu coração. O que eu falo pode ser bênção ou maldição. Tiago 3, 9 a 10. Já estou terminando. Esse negócio de estou terminando de pastor demora um pouco, mas estou mesmo. Com ela bendizemos a Deus Pai, Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Que isto se faça assim. Maldição no grego e no hebraico tem o mesmo significativo, ou o mesmo significado. Qual, pastor? Praga, praguejar. Praguejar. É o que vivemos no Salmo 91, verso 10. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma. Praguejar. Sabe o que é praguejar? É algo que eu vivia um tempo atrás no mercado. Estou no mercado tranquilo, uma gritaria, irmãos, uma gritaria. Eu achei, falei, já deve ser confusão. Qualquer pessoa que às vezes tem costume de, sei lá, qualquer coisa estoura, e aí uma gritaria, eu falei, no caixa, eu falei, meu Deus, deve estar brigando com a caixa, aconteceu alguma coisa, aí a gente é curioso, né? A gente não é curioso, aí o corredor está aqui, você faz assim, né? Para ver o que está acontecendo. Irmão, tinha uma mulher discutindo com um garoto que aproximadamente tinha 6 anos de idade, e como aquela mulher praguejava a criança. Seu miserável, seu desgraçado. Eu estou aqui no básico, no melhor, estou aqui no nível bom. Era assustador. Às vezes você tem vontade de pegar a mãe e sacudir ela. Você tem noção com o que você está discutindo? Uma criança, e a criança parada assim, porque não queria andar do lado dela. E quantas das vezes as pessoas falam assim, eu creio que aqui não acontece isso. Chamaram o filho de preguiçoso, você é preguiçoso, levanta daí. Não sei porquê, conheci um jovem que os pais diziam que ele foi sem querer, que eles não queriam mais ter filhos, e ele veio. Fala isso para o menino, que tem pai, tem mãe, tem irmãos, mas veio porque Deus quis, mas eu não queria. Falamos às vezes e ferimos, irmãos, às vezes sem pensar, mas é importante, como eu falei no início, é preponderante a nossa linguagem, a nossa língua, ter controle dela, falar com os filhos, falar com a esposa, e a esposa falar com o marido. Volto a dizer, não é porque fala muito ou fala pouco, quantas vezes falamos coisas que ferem, não dá para refletir, não dá para pensar, pensa 10 vezes, 2 vezes, milhões de vezes, mas pensa antes de falar. Pastor, eu penso, mas mesmo assim, você está fazendo a sua parte? Esse é fundamental, importante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que seja de maldição, nenhuma palavra que seja maldita. Quer viver um tempo bom como família? Eu sei de tantas histórias de pessoas que falaram coisas, geraram guerras da família, não se reúnem mais, por causa de uma palavra,
de uma frase dita. Acabou com a família. O que digo para minha família? Isso é Bíblia. Nada novo. O que digo para minha família pode gerar vida e gerar morte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama, comerá do seu fruto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Muitas das vezes a autoestima do seu filho depende daquilo que você diz. A autoestima, acabou o Dia das Mães. Oh, que pena, acabou. Qual foi a última vez que você elogiou sua mãe depois do Dia das Mães? Hã? Ah, pastor, que isso? Qual foi a última vez que você elogiou sua mãe depois do Dia das Mães? Qual foi o último beijo que você deu igual do Dia das Mães? Mãe, que dia, parabéns, mãe. Qual foi? Não, vai esperar o Dia dos Pais para dar aquele abraço, naquele abraço. Dia dos Pais eu dou aquele abraço. Dia do filho não tem, não? Então se contenta com o aniversário aí, enquanto você não é pai e mãe. Se contenta com o aniversário. Qual foi a última vez? Facilidade que temos, irmãos. Somos levados muitas vezes pelas datas comemorativas. Eu não vejo às vezes muito algo como ruim, não. Às vezes é bom você valorizar um pouco mais. Não se tornar, claro, algo apenas comercial. Se você não der aquele presente, sua mãe não vai ficar. Então aí já está ficando algo nocivo. Não é benéfico. Porém, a oportunidade de podermos valorizar a autoestima de um filho. Quer ver um exemplo simples. E agora quem está falando é o pastor de jovens. Simples. Ela não arrumou a casa? Arrumou. Pastor, arrumei a vida toda também. Tá. Naquele dia, de repente, você podia elogiar, né? Fez mais que obrigação. Autoestima do filho. Vai ficar lá em cima. Ó. Um elogio simples. Pastor, meu filho não faz nada. Não, mas aquele dia lavou uma louça. Fez o elogio? Não, falei, até que enfim. Irmãos, parece bobeira, mas não é uma realidade. A nossa qualidade de família depende daquilo que sai da nossa boca. A nossa qualidade de família. O que digo para a minha família pode gerar vida ou gerar morte. A mesma coisa é esposa. A mesma coisa é esposa. Tudo bem, querido, ela já não é mais a mesma coisa. Ela já não é mais e não será. Ela, quando ela... Só que você está feliz que é pai? Então, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos que ela carregou na barriga, o corpo mudou. E há quanto tempo você não faz um elogio para ela? Como disse Cláudio Duarte, né? Profetiza. Mas há quanto tempo ela não ouve nada disso? Só que por aí ela ainda ouve, hein? Mas não estou brincando, isso é sério. Por aí ela ainda ouve elogios, comentários, burburinhos. Valorizarmos o que temos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ainda que ela não acredite, ainda que ela não interessa. A autoestima de uma mulher como a autoestima de um homem. Eu não esqueço, uma das coisas que eu mais me preocupava antes do casamento era com quem eu iria me casar. Eu sempre me preocupei com isso. Conheci outras pessoas, mas a minha oração sempre foi essa: Deus, se não for essa, eu sei que quem escolhe sou eu sei que é uma escolha minha, mas eu creio que é uma participação divina, eu creio que o Senhor pode me orientar. Se não for, me ajuda, porque eu preciso de alguém que venha caminhar comigo, do meu lado. Alguém que quando olhar, de repente, ou eu vejo ela crescendo ou eu crescendo, eu não vejo com um tom de inveja. Não vejo, não, porque está ficando superior, somos iguais, somos um. A autoestima da sua esposa, a autoestima do seu marido, no elogio. Em trabalhar o coração naquilo que sai da nossa boca. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes é aquele dia de estresse, que ele chegou do trabalho, o dia foi tanto, ou então a irmã teve aquele dia em casa, as crianças, tem muitas mulheres que trabalham também, e problema, alguém que errou no trabalho, e a culpa ficou para você, você é chefe, você é responsável, está tenso o negócio. Então, em vez de você chegar em casa, irmãos, tenha sabedoria em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu falo que uma das maiores dificuldades de um relacionamento, de um casamento, é o orgulho. O orgulho é algo que destrói um relacionamento. Baixa a guarda. Ah, pastor, de novo. Quantas vezes? 70 vezes 7? Baixa a guarda. Ah, mas sempre eu. Amém? Ou você baixa a guarda, ou você vai viver mais
vai ser número de estatística de divórcio. Porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Calmar, tranquilo, o que houve? Como é que você está? Um abraço, um carinho, um afago. Tudo bem que às vezes o estresse está tão grande, viu? O marido chega com carinho, ouça, não tem segundas intenções. Ele encosta, tira a mão de mim. Você já fala, o que houve? Eu só fui fazer um carinho. Não, eu já te conheço. Aí tu fala, eu vou conversar com o pastor Gesiel, que eu acho que ele estava muito certo naquilo que ele disse, não. 1 Pedro 3,1 diz, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das mulheres sejam ganhos sem palavra. Ganhar o marido sem palavra. Você precisa ficar pregando para o seu marido todo dia. Seu marido pode viver com uma mulher de Deus, sem você dizer que você é uma mulher de Deus. Seu marido pode ser tocado, sua mulher pode ser tocada, sem você dizer que você... Eu conheço tantas e tantas e tantas histórias de pessoas que foram ganhas pelo agir do marido ou pelo agir da esposa. Porque, irmãos, eu vou falar nos dois âmbitos, homem, masculino e feminino. Quando se quer ajudar demais, quando se quer orientar demais, alguém vai dizer, pastor, tem 5 anos de casado, quer me dar aula? Não, eu estou falando uma coisa fora isso? Não, é Bíblia. Quando se quer ajudar demais, quando se fala demais, não, você pode fazer assim, podia fazer assado, podia fazer, você podia fazer, você está falando para o outro, sabe o que? Você é incompetente, você não sabe fazer, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que agir desse jeito, você tem que agir do outro, e aí você se sente um incompetente, porque a pessoa pode até estar com a intenção de te ajudar, mas não parece, porque aquilo vai tomando, corroendo, porque não para de querer dar orientações, seja homem ou seja mulher. Falar na hora certa, no tempo certo, esperar o momento. Queridos, a vida de casal é um estudo. Eu sou do tipo que deu choque, 10 segundos depois, 3 minutos depois, vamos conversar. Vamos conversar? O que houve? A Juliana não é assim. Irmão, deu choque. Eu deixo olhar aquilo ali, é nitroglicerina, irmãos. Eu deixo ela para lá, daqui a pouco a gente conversa. Quem sabe, amanhã, às vezes acontece. Aí no outro dia ela está melhor. Oi, tudo bom? Eu até brinco com ela às vezes. É minha esposa, eu posso falar porque eu brinco com ela, eu digo assim, quem está aí hoje? É você? Quem é? Juliana? Qual Juliana? E ela ri, e eu já posso conversar com ela. Porque nós, nesse tempo, esse pouco tempo, nós estudamos, nós aprendemos a lidar uns com os outros. E eu concluo com o último ponto, dizendo, qual a melhor forma de avaliarmos? Como é que está a nossa boca ou a nossa língua no relacionamento? Qual a melhor forma de avaliarmos? Sabe qual a melhor forma? Um reflexo chamado a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque em Isaías, a partir do capítulo 1, havia um profeta chamado Isaías, e ele dizia, ai de vocês, ai dos casais, ai dos filhos, ai do povo, ai disso, ai daquilo. No capítulo 6, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No capítulo 6, do versículo 1, quando ele diz, eu tive uma visão de Deus, eu vi a glória de Deus, Deus se apresentou, e eu vi algo que mexeu comigo. Ele vai citar no versículo de número 5, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Estar aqui, irmãos, não me dá autoridade de dizer que eu não erro, que eu não falho, eu tenho dificuldades também. Caminhamos na mesma trilha da vida, nos desafios. E às vezes eu estou falando de algo tão simples, um membro tão simples, que como a Bíblia diz, pode atear fogo numa cidade. Eu gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça. Ninguém aqui está imune disso. Ninguém aqui está livre disso. Mas estamos para reflexão como família. Ah, pastor, eu estou estressado. Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, de muitos estresses. Todo o contexto que vivemos. O jornal só tem tragédia. Você já não liga mais a televisão porque só dá tragédia, você já não vê mais. Você vai para a internet a todo tempo saltando sensualidade, pornografia.
a todo tempo também tragédias, notícias, falsas notícias, críticas, e tantas e tantas e tantas e tantas coisas. Aí você diz, não vou mais ver a internet, sair da internet. Aí você vai para a rua, é os estresses do trânsito, é os estresses da vida, é os estresses do trabalho, são mentiras, são corrupções, é a injustiça social do nosso país, tantas e tantas coisas. E às vezes chegamos em casa com os nervos à flor da pele, sobra para quem? Para quem está do nosso lado, caminhando conosco na vida. Sobra para a esposa, sobra para o marido, sobra para os filhos, seja ele grande, pequeno. E aí falamos sem pensar, magoamos, machucamos. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a começar em mim, ó Deus, a começar em mim, ó Deus, ajuda-nos a domar a nossa língua. Às vezes falamos e dizemos, não foi de maldade, mas falamos. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa relação, ajuda-nos a melhorarmos a nossa qualidade como família, conseguindo domar algo que é tão difícil, mas não é impossível, porque a Tua palavra nos dá tantos e tantos, se tem alguns, mas tem muitos, ó Deus, muitos textos a qual o Senhor nos orienta a fugirmos da maledicência, da língua mentirosa, a fugirmos, ó Deus, da lascívia, e muitas das vezes pela boca, por falarmos coisas com quem não devíamos falar. Deus, em nome de Jesus, que sejamos tocados essa manhã pelo Senhor, pela Tua palavra, que realmente o Teu Espírito Santo possa fazer essa cirurgia em nosso coração, essa cirurgia em nossa alma, a controlarmos, ó Deus, a sermos cheios do Teu Espírito, para controlarmos a nossa língua, para controlarmos, ó Deus, nesse processo de relacionamento, de casal e de família, nesse processo de relacionamento, ó Deus, diário, Pai, no nome de Jesus. Precisamos e dependemos do Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Mas, enquanto o Geraldo está dedilhando um cântico aqui, eu gostaria que você pudesse, você que veio preparado para dizimar, para ofertar, para compartilhar com esse momento também um louvor de adoração ao Senhor, você que veio preparado para isso, possa sair do seu lugar e possa viver esse tempo que também cremos que é de adoração ao Senhor, onde possamos compartilhar nossos bens, a nossa vida, por tudo que Deus tem feito por nós, no nome de Jesus. Logo após, estaremos orando e prosseguiremos a EBD. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus por essa manhã tão abençoada, que eu creio que Deus
ministrou o nosso coração. Creio que sairemos daqui buscando ou continuar vivendo na nossa forma de viver com sabedoria, dependendo do Senhor. Deus, mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigado pela tua palavra que nos orienta, deixa claro. Às vezes não precisamos inventar muito, ó Deus. Tua palavra é simples e muitas das vezes de fácil entendimento. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida da tua igreja, pelo teu povo, que o Senhor continue abençoando, abençoe as famílias aqui representadas, abençoe as famílias aqui presentes, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, que possamos continuar caminhando, trilhando nesse desafio que é lidar com outro ser humano, mas com alegria, com a bênção de vivermos em família. Nós te damos graças por isso. Abençoe principalmente essa família, chamado Igreja Batista do Tauá. Abençoe essa família, que possamos cada vez mais crescer em comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais abençoar teu povo. Esteja agora na EBD, com os professores de Escola Bíblica Dominical, abençoando, que eles continuem sendo um canal do Senhor, que o Senhor continue ministrando e falando ao coração, através de cada professor que estará agora ministrando, lecionando, ó Deus, a lição, a tua palavra. No nome de Jesus nós te damos graça por aqueles que cooperaram com a tua obra, aqueles que cooperaram, que entendem, ó Deus, o quanto podem compartilhar de muito daquilo que o Senhor tem dado. Que o Senhor continue abençoando a cada vida e não deixando faltar. Abençoe aqueles que também não têm condições, que hoje vivem um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, mas que possamos também compartilhar as nossas dificuldades, onde possamos ajudar uns aos outros. Damos graças a Ti por tudo, no nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.